viver, possuir a terra, onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, essas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver, possuir a terra, onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, essas bênçãos sobre mim. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que tenho. Sim, Ele é fiel, sim, Jesus é fiel, não morrerei, antes viverei todo bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Olhando para Ele, sentindo seus dedos queimando os corações, Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que essa terra é minha e que nela eu vou viver. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, sim, Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei tudo bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos hoje, quarta-feira, à noite, mais uma noite chegando em sua casa. Quero agradecer a oportunidade que o pastor Roberto Leal nos colocou, nos dando essa responsabilidade de trazer uma palavra, uma mensagem do coração de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para você que está aí nos recebendo, como tem de forma costumeira recebido e acompanhado os nossos cultos durante a semana, aqui da Igreja de Nova Vida do Catete. Muito obrigado por essa oportunidade ao pastor Roberto e obrigado a você de nos receber
na sua casa, na sua sala, no seu celular. Quero deixar apenas alguns avisos a vocês, no sentido de se você está ouvindo essa mensagem, ouvindo essa programação, ainda não fez a sua inscrição no canal do YouTube, dê um cliquezinho aí no inscreva-se, né? Depois dá um like, pode marcar o sininho também para que as outras mensagens lhe sejam avisadas. Então, quebra essa para a gente, nos ajude a chegarmos aí a um número de inscritos suficiente para termos uma autonomia maior nas nossas transmissões. É o que eu te peço. E deixo também a você como um aviso, nós estamos iniciando o mês de maio e a nossa igreja tem responsabilidades financeiras, apesar de não estarmos com as nossas atividades presenciais, mas as nossas despesas são presenciais. Então, durante essa mensagem, você vai perceber que vai passar no rodapé daí da sua tela a conta bancária da igreja específica, o CNPJ da igreja, para que você possa encaminhar o seu dízimo, a sua oferta, também durante o mês a nossa oferta missionária. Então você nos ajude, né, a manter essa casa que você está olhando, está vendo os bancos aqui, a iluminação, todos os recursos que nós temos aqui continuam dependendo da sua oferta e do seu dízimo, ok? Bom, antes, deixa eu ver se tem mais um aviso, você também pode participar do nosso curso, lá na Escola Raiz, está disponível também no canal do YouTube, as aulas do curso O Reino de Deus em uma Nova Vida Aliançada. As aulas estão numeradas, aula 1, aula 2, aula 3, se você ainda não teve a oportunidade de assistir uma dessas aulas, você pode visitar o canal, procurar lá no diretóriozinho da escola e do curso, onde você pode também assistir os nossos cursos. Nós temos as nossas aulas também às segundas-feiras, entrando às 18 horas em forma de estreia, e às quintas-feiras às 18 horas também em forma de estreia. Esse curso é um curso presencial, mas diante das circunstâncias do isolamento social, nós estamos disponibilizando esse curso na forma de vídeo. Essas aulas são preparadas semanalmente e são ministradas tanto pelo pastor Rafael como por mim e ficam disponíveis. Vocês podem acompanhar também. Nós não vamos deixar o curso incompleto, mesmo que o isolamento social venha a se encerrar no próximo mês ou ainda nesse mês de maio. Nós vamos fornecer vocês ainda o conhecimento em relação às apostilas e esse curso que é de nosso interesse. E quem sabe receber você aqui, dar um abraço, nossas primeiras atividades presencial, te receber, apertar a tua mão e quem sabe gerar uma nova turma, né? Conto com você, será um prazer recebê-los aqui, formando novas turmas, de que seja seu interesse, o conhecimento em relação à temática no Reino de Deus. Agora, para nós começarmos a nossa mensagem, eu queria dizer para vocês, nós vamos falar hoje, o tema da nossa mensagem é 3 tempos. 3 tempos. Vamos falar sobre essa diversidade, sobre essa variação da temporalidade. 3 tempos, né? E para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Eu queria que vocês preparassem, nós vamos em mais de uma parte aqui na Palavra de Deus. Nós vamos em João capítulo 1, versículo de 1 a 3. Iremos ler também o versículo 14, a parte A. Vamos relembrar a pregação do pastor Roberto Leal no domingo de Santa Ceia, agora recente, que foi em Mateus 27, 1 e de 11, versículo 11 até o 26, mas podemos pular a leitura desse. Depois estaremos em Lucas 24, que é bem pertinho aqui, a folha ao lado. Se você abrir sua Bíblia, você vai ver que Lucas 24 termina e o Evangelho de João começa, ok? Vamos fazer esse passeio pela Palavra de Deus. No Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 até o 3, leio assim para vocês. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Pulando até o versículo 14, a parte A dele, vocês vão ler.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quero orar, entregar esse momento nas mãos do nosso Senhor. Pai, santificado seja o teu nome, Senhor. Colocamos agora, Pai, essa mensagem nas tuas mãos. Entregamos também a autoridade do Espírito Santo. Que nenhuma palavra, Pai, que seja ministrada aqui, Pai, venha em contrário ao seu desejo, venha contrário ao desejo do Espírito Santo. Que essa palavra possa encontrar um terreno fértil no coração daqueles que estão nos ouvindo, Pai. Nos guia, Pai, nos guia por toda a verdade que é a Tua palavra. Abençoe esta noite, abençoe os nossos irmãos que estão nos ouvindo, me abençoe o pastor Roberto Leal, o pastor João Paulo, o pastor Rafael, os líderes ministeriais da nossa igreja, Senhor, nesse momento. Derrama da Tua unção e da Tua mão poderosa, nos cubra, Senhor, com toda sorte de bênção. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos falar sobre 3 tempos. Eu diria para você, eu vou definir ele agora, trazendo o entendimento para esses 3 tempos. O primeiro tempo eu vou denominá-lo de pré-calvário. O segundo tempo eu vou chamar de tempo calvário. E o terceiro tempo eu vou denominar de tempo pós-calvário. Pós-calvário. O primeiro tempo pré-calvário eu não vou abordá-lo, nós não vamos trabalhar. Apenas eu deixei para vocês aqui na leitura do capítulo 1, falando sobre ele, um pouco sobre ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Amém? Então, esse refere-se ao tempo pré-calvário. No entanto, no versículo 14 desse mesmo capítulo, ele diz: e o Verbo se fez carne. Aí nós entramos no tempo calvário. E é fundamental que você, se não assistiu, você revise a pregação do pastor Roberto Leal no domingo pela manhã de Santa Ceia. Se você ainda não assistiu, a pregação está disponível no nosso canal. Se você assistiu, tente trazer à sua memória o entendimento em que o pastor Roberto trouxe para nós sobre aquelas 3 temáticas: a omissão, a rebeldia e a redenção. Então esses foram os 3 subtemas que, no contexto da pregação, o pastor Roberto colocou muito bem, considerando a atualidade, as polaridades que nós estamos vivendo na nossa sociedade e considerando o nosso interior em relação a termos, muitas vezes, aquela coisinha guardada da omissão, aquela coisinha guardada, o desejo de em algum momento nos comportarmos com uma certa rebeldia por não aceitar uma determinada circunstância, e a ideia da redenção, o modelo para o qual nós devemos caminhar, nos submetermos, sermos submissos à vontade de Deus, se render à vontade de Deus. Então esse foi o entendimento que nós temos, pelo menos um dos entendimentos que nós temos guardados na nossa pregação, que nós ouvimos no domingo. Então eu falei para vocês do tempo calvário, o Verbo se fez carne. É muito importante esse versículo como um versículo chave da palavra de Deus, um versículo chave do cristianismo. Por quê? Em todas as religiões ou em todas as filosofias, e cabe destacar para você, quando o Verbo se fez carne, quando Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, naquele tempo da vida de Jesus Cristo aqui na terra, quando aquilo aconteceu, no tempo anterior, todas as filosofias, ou as grandes filosofias da época já estavam consolidadas. Elas já tinham sua base estruturadas, pelo menos os fundamentos, tanto a filosofia chinesa, como a filosofia indiana, como a própria filosofia grega. E elas se baseavam em palavras, só que palavras que geravam palavras.
Muitas religiões, e temos ainda hoje muitas religiões, que derivam desse tipo de pensamento. Mas da característica da vida cristã, do cristianismo, a nossa característica, a quem seguimos, teve uma distinção, uma grande diferença. Quer dizer, o Verbo se fez carne. Nós seguimos a um Cristo que é real. A nossa religião, a religião cristã, ela tem uma base sobre um fato concreto, que é Cristo. Cristo não é uma história, Cristo não é uma filosofia. Ele transcendeu de palavras para carne, para fato, para real. O Verbo se fez carne para que eu fosse salvo, que aquilo que eu não conseguia realizar, o próprio Deus se colocou numa condição semelhante. Então, o Verbo se fez carne. Isso, em nenhuma filosofia, em nenhuma religião existe essa materialidade. Todas elas criadas em ficções, em conto de fadas, mas aqueles falsos deuses com D minúsculo não se fizeram carne para que no meu lugar fosse para a cruz. Essa é uma característica singular do cristianismo. Então é importante esse versículo nós guardarmos no coração, porque nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia, nenhuma outra sociologia tem essa resposta. Pelo contrário, o que as filosofias sabem fazer é elaborar perguntas. Palavras que geram palavras. Se elaboram perguntas. E essas questões, muitas das vezes, são em busca das respostas que a sociedade pede. As explicações que o ser humano pede. As explicações que o ser humano precisa. De acordo com o que está acontecendo no mundo, elaboram-se perguntas para buscar explicações. São palavras gerando palavras. Diferente. O Verbo se fez carne. E por que o Verbo não precisa elaborar perguntas para explicar? Porque Ele fez todas as coisas. Para Ele são todas as coisas. A resposta já está dada. Nós já temos a resposta. O Verbo que se fez carne descreveu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós não dependemos de palavras que são transformadas em palavras. Nós dependemos unicamente da palavra que se tornou carne. E da carne que na cruz do Calvário morreu no meu lugar, para que eu tivesse a convicção de pecador, me arrependesse dos meus pecados, corrigisse os meus maus caminhos e o recebesse como Salvador e Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Até aqui está dando para nós caminharmos junto nesse entendimento do Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne representa o tempo calvário. Amém? Glória a Deus! Bom, voltando, retornando à situação, eu diria, vou chamar assim, daquele ato de julgamento, no momento em que Pôncio Pilatos vai lavar as mãos, onde nós aprendemos isso e ouvimos na pregação de domingo, né? A omissão, o omisso, o ato de omissão de Pôncio Pilatos, caracterizado pela bacia com água, naquele momento que ele estava julgando o justo, dito por ele. E naquele momento também nós identificamos a rebeldia, né? Representado por Barrabás, pela sua característica de resolver, mas sustentado por um grupo de sacerdotes e anciões, né? Os principais sacerdotes e os anciões da época comandando o coro, o julgamento, ao qual o omisso que lavava suas mãos dava àquela plenária
o direito de voto, de votar no destino do justo. E aquela plenária gritava: crucifica-o, crucifica-o, né? E o terceiro grupo, o grupo da redenção, representado pelo modelo que é Cristo, que apesar de ter criado todas as coisas, se submeteu à vontade do Pai, se rendendo à humilhação, à agressão, cusparada, violência, injustiça, dor, mas se rendeu, cumprindo a vontade do Pai. Não passou o cálice, cumpriu, se entregou naquela cruz do Calvário por mim e por você, pelos seus familiares, pela sua comunidade, pela sua rua, pela nação. Não é? Então os três grupos: o omisso, os rebeldes e o terceiro representando a redenção, trazendo para os nossos dias, né? Até parafraseando o nosso pastor, trazendo para os nossos dias essas três representações. Pode representar que grupo de pessoas? Quais os grupos de pessoas que podem estar sendo representadas por esses três grupos, por essas três modalidades? Nós vimos na pregação passada que nós podemos conter, né? Está contido no nosso interior as três possibilidades. E cabe você escolher o caminho a ser seguido. Agora, pensando no modo exterior, no conjunto, que conjunto de pessoas hoje pode estar, eu diria, classificadas dentro desse grupo, né? O grupo, vamos denominar o primeiro grupo do Pilatos, o grupo que lava as mãos. Talvez você tenha frequentado uma igreja, não sei se frequentou uma igreja, mas foi um casamento, foi um batizado, conhece a igreja, conhece a Bíblia, já ouviu falar de Deus, já ouviu falar de Jesus Cristo, mas você entende que não é para você. Desde que você não agrida, não taque a primeira pedra, desde que você não pregue o Cristo na cruz, você até entende que nada de mal irá te acontecer, ou que nenhum mal chegará até você, porque você está lavando as mãos, você está votando em branco, né? Você vai ter aquele entendimento de que votando em branco, eu não terei responsabilidade sobre a escolha deles e não ficarei mal com o Pai. Talvez tenha sido esse o pensamento de Pilatos, porque a sua esposa havia recomendado, que ela tinha tido um sonho em que ele não tomasse parte ou tomasse cuidado com o que ele ia fazer com aquele justo, o Filho de Deus. O que Pilatos não sabia era do tempo pós-Calvário. O que Pilatos não sabia, ou o que as pessoas que lavam suas mãos em se posicionar a favor do Senhor Jesus Cristo, a favor do nosso Rei, a favor do Cordeiro de Deus, a favor do Salvador e do nosso Senhor, é que o que vai acontecer no tempo pós-Calvário. O tempo pós-Calvário, que Pilatos não conhece e não conheceu, pelo menos pelo que nós conhecemos da palavra de Deus, ele não chegou a conhecer, ele se encontra no outro estágio daquele justo, pelo qual ele lavou as mãos. E o outro estágio daquele justo, ele só poderia conhecer, e você que lava as mãos, só vai poder conhecer se tiver no Espírito. Se você não estiver no Espírito, não tem como você conhecer ou saber o próximo estágio daquele justo. Se passasse pela cabeça do Pilatos, ou dos que lavam as mãos, de que estarão diante daquele justo para serem julgados, eu tenho certeza que de forma carnal Pilatos absolveria ele. Se Pilatos soubesse
de que ele iria lhe julgar no tempo pós-Calvário, Pilatos, opa, me perdoe, sacerdotes, me perdoe, seus sacerdotes, me perdoe, seus anciões, não me faça entrar nessa furada. Esse justo, ele vai me julgar. Agora, para você, ou para esse grupo de pessoas, na nossa sociedade, ou você que está me ouvindo, que está ouvindo pela primeira vez, teve esse ato de lavar as mãos, você só poderá ver aquele justo na condição pós-Calvário da mesma forma que João o viu. Vamos na palavra de Deus, no livro de Apocalipse. Eu vou fazer uma leitura, você anota Apocalipse 1, você talvez não chegue na palavra até agora, mas você anota, por favor, num papel que você vai poder conferir. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10, a parte A do versículo, o João diz: achei-me no Espírito. A minha versão é Nova Almeida atualizada, não sei se a sua versão começa assim, mas a parte A está dizendo assim para mim: achei-me no Espírito. Se você não tiver no Espírito, você não consegue ver aquele justo, o Cristo, na condição pós-Calvário. Você não vai ver. Para vê-lo, você precisa estar no Espírito. João, achei-me no Espírito. No versículo 16, quando João começa a enxergar aquela condição daquele justo, em quando ele está representado por vestes de juiz, quando Cristo está representado com vestes de juiz, que o próprio João, que conviveu com ele antes da morte, João que conviveu com ele ressuscitado, o próprio João não o reconheceu. Aquele justo que estava sendo julgado em vestes de juiz, o próprio João, conhecendo a palavra, ainda nesse período era um dos únicos sobreviventes dentre os discípulos, não reconheceu. E aí João observa, versículo 16, na mão direita ele tinha 7 estrelas, na mão direita ele tinha 7 estrelas, enquanto Pilatos colocou na mão direita do nosso Senhor pregos. No versículo 20, o próprio Jesus interpreta para João. O próprio Jesus interpreta para João no que se refere ao que está na mão dele, na mão do juiz. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aqui, apenas 2 grupos estão relatados para o qual ele tratava: os anjos da igreja e a igreja. Não está aqui os que lavam as mãos. O juiz aqui, ele vai tratar dos que lavaram as mãos, ou do primeiro grupo, dos que lavam as mãos, lá na frente, mais à frente. Aqui não está contemplado, mas essa visão de João era do Cristo, do Rei, em veste de juiz, pós-Calvário. No grupo do Calvário, eu diria assim, lá ainda voltando para o tempo Calvário, perdão, tinha um grupo rebelde. Comandando os rebeldes, você tinha ali os religiosos, os principais sacerdotes, você tinha ali os anciões, gritando: crucifica-o, que também não conseguiram ver o estágio daquele para a qual eles gritavam: crucifica-o, o estágio pós-Calvário.
porque não estava no Espírito. Tinha uma letra que não vivifica, mas não tinha o Espírito que vivifica. Eram religiosos, eram detentores de uma religião repleta de promessas, mas eles não enxergavam as promessas. A cegueira era tanto que o cumprimento da promessa estava diante deles, e eles gritavam para a promessa: crucifica, crucifica, mata. E era a promessa se realizando, promessa de vida eterna, promessa de salvação, promessa de fazer o que eles não conseguiram fazer: obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Era o Cordeiro, era aquele que queria limpar o pecado, mas não cobrir o pecado, limpar o pecado, limpar o meu pecado, mudar a minha vida, transformar a minha vida, apagar o meu passado de pecados. Ele estava diante deles, e eles, por não estar no Espírito, gritavam: crucificam-o, porque eles não tinham como enxergar aquele justo no tempo pós-Calvário. Hoje, trazendo para os nossos dias, quem compõe esse grupo? Quais são as pessoas que compõem o grupo dos rebeldes hoje? Uma lista grande. Eu diria, eu já fui um desses. Nascido em lar evangélico, num determinado tempo da minha juventude, entendi que eu precisava dar o grito de independência. Eu precisava ir ao mundo, eu precisava vencer no mundo, com as armas do mundo, tendo no coração o aprendizado de um lar evangélico, por uma mãe que orava diariamente, que diariamente me ensinava, que diariamente falava alguns versículos bíblicos gravados no seu coração. Mas eu precisava ir lá fora, eu precisava um pouco daquela roupa do filho pródigo, né? Experimentar as coisas lá de fora. Então nesse grupo, nós temos muitas pessoas que foram do Evangelho, estiveram presentes nas igrejas, jovens. Nós temos filhos e filhas desviados de pais crentes. Nós temos pais desviados de filhos crentes. Nós temos lobos vestidos em pele de cordeiro, pregando o fermento do fariseu sobre a palavra de Deus, sobre púlpitos. Nós temos pessoas que foram líderes ministeriais, pastores, diáconos. Nós temos pessoas que foi do ministério infantil, mas não se sustentou no ministério de adolescentes. Nós temos adolescentes que foram do ministério, foram da juventude da igreja, mas não se sustentaram na fase adulta na igreja. Nós temos pessoas que foram tocadas pela ira, pelo ódio, pelo ressentimento, por alguma coisa que o seu irmão na igreja falou, por alguma coisa que aquele pastor falou que o incomodou, por alguma coisa daquele líder de ministério cobrou de você e você se incomodou, e você resolveu deixar a igreja, você resolveu deixar o evangelho, você resolveu votar, escolher viver no mundo. Só que o chefe do mundo, o líder do mundo, o comandante do mundo não é seu amigo. Isso quer dizer o quê? Você está votando no seu inimigo. Ele não vai te salvar, ele quer tirar a sua vida a qualquer momento. Mas do mesmo modo que aconteceu comigo e acontece com vários jovens, vários idosos, várias crianças, várias jovens, do mesmo modo que aconteceu comigo e acontece com vocês, muitas vezes nós somos sustentados por um fio de fé, que é a oração do seu pai, que é a oração da sua mãe, que é a oração da sua avó,
que é a oração do seu avô, homens de Deus fiéis que dobram os seus joelhos madrugada a madrugada, entregando a tua vida nas mãos de Deus. Às vezes você alcança até um certo sucesso no mundo, desviado, né? Estou falando para você que se afastou da igreja, alcança até um certo sucesso, mas decorre daquela oração, daquele joelho que está dobrado dentro da sua casa. Este é o grupo hoje que está no conjunto dos rebeldes, que por algum motivo se rebelaram e não estão presentes na casa de Deus. Um momento que nós estamos vivendo hoje de pandemia é um momento até assustador, onde muitos podem estar apelando em pregações, em mensagens aterrorizantes, assustadoras, ameaçadoras. Abra seu coração para Jesus, que Jesus está voltando. Então aí tem cavalo, tem dragão, tudo voando pelos ares para amedrontá-los. Mas não é esse o caminho. O caminho não é esse. Jesus não fez isso. O segundo grupo, o terceiro grupo, os que tiveram como modelo a redenção, tem como o exemplo Cristo. Então, não preciso trazer para você teologia do terrorismo, não preciso, porque o amor que ele demonstrou naquela cruz por você, e o amor que ele demonstra a você, ainda que esteja longe, é o mesmo amor que o Pai demonstrou para o Filho pródigo. A posição que ele está no tempo pós-Calvário, a posição que ele está no tempo Calvário, braços abertos. O Pai está de braços abertos aguardando você. Não é com terrorismo, é com um amor, com os braços abertos aguardando que você mude a sua escolha. Se você está no tempo Calvário, você ainda tem tempo para mudar a sua escolha. Você ainda tem tempo para mudar a sua escolha. O terceiro grupo, que é o grupo da redenção, eu queria que vocês aí, já está com a tua Bíblia aberta, nós vamos conversar sobre esse grupo. Em Lucas 24, então está provavelmente na mesma página. Se você está em João 1, Lucas 24 é o fim do Evangelho de segundo Lucas. No versículo 36 tem um diálogo, eu vou até acelerar um pouco, e você pode deixar marcadinho na sua Bíblia para você meditar na palavra de Deus após a mensagem. Lucas 24, versículo 36. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz seja com vocês. As coisas que eles falavam eram as notícias da morte do Senhor Jesus e da ressurreição. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo o Espírito. Mas ele, Jesus, lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim, vejam que é verdade, porque o Espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes mãos, pés, e por não acreditarem, eles ainda, eles não criam, né? E mesmo com aquela alegria deles, como estavam admirados vendo Jesus, Jesus faz uma pergunta para eles, assim: vocês têm alguma coisa para eu comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu lhes falei sobre aquelas notícias ruins, as más notícias que invadiram o coração deles, como acontece nos dias atuais. Talvez você esteja sendo aí sobrecarregado
de más notícias, seja fake news, notícias aterrorizantes, mensagens aterrorizantes. E Jesus está dizendo a eles: são estas palavras que eu lhes falei. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento. Então lhes abriu o entendimento. O que você está ouvindo nos dias atuais, num contexto de pandemia, lhe abre o entendimento ou lhe veda, lhe bloqueia o seu entendimento? Isso é um ponto de discernimento do que você deve escolher para ouvir nos dias atuais. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome lhe pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha destas coisas. O grupo da redenção, aqui está a definição do grupo da redenção, não do grupo da bacia, dos que lavam as mãos, não dos que deixaram o caminho ou se afastaram do caminho por causas particulares, abandonaram, saíram deste grupo. Vocês são testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Se você for de forma sinóptica para o Evangelho de João, para você reler como João descreve esse momento, você vai ver que Jesus Cristo sopra neles o Espírito Santo. Jesus sopra neles o Espírito Santo. Quando Jesus ordena que eles fiquem em Jerusalém, eles já têm o Consolador acalmando o coração deles, o Consolador orientando a obediência deles. Aqui Jesus diz: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Vocês são testemunha destas coisas. Bom, esse grupo, ele está no tempo Calvário. Jesus já tinha ressuscitado. Não, estão no tempo Calvário. Trazendo para os nossos dias, hoje, eu estou no tempo Calvário. Por quê? Os que lavam as mãos e os que se rebelam ainda têm o tempo de mudar sua escolha. Ainda tem o tempo dos que lavam as mãos se posicionarem a favor do seu Salvador. Os que deixaram o caminho ainda têm tempo de voltar para a casa do Pai. Vocês estão no tempo Calvário. Vocês estão no tempo Calvário. Os últimos votos, naquele momento que o Senhor estava ali, no Calvário, foram de 2 malfeitores. Se você retornar 2 folhas no Evangelho de Lucas, eu diria exatamente 2 folhas, aí no capítulo 23 de Lucas você vai encontrar, e você já conhece isso porque da forma popular dentro do Evangelho do cristianismo nós conhecemos a história dos 2 ladrões. Eu diria um ex-ladrão, né? Que ele foi perdoado e foi salvo. E se ele foi perdoado, como Deus prometeu, dos seus pecados não me lembrarei mais. Então aquela representação de ladrão seria para mim um ex-ladrão. Então você tem os 2 ali. Os 2 são os últimos votos que Jesus está recebendo antes de iniciar o processo de glorificação. Vira para o Senhor Jesus, diz: se tu és Cristo, sai dessa e me tira. Se tu és o Cristo, sai daí, salva-se a ti mesmo
ele salva. Esse está votando no inimigo, naquele inimigo que assoprou o voto no ouvido dele, naquele inimigo que assoprou no ouvido de Pilatos para lavar as mãos, naquele inimigo que assoprou no voto dos sacerdotes, dos anciões, para gritar: crucificam. Aquele espírito é o cabo eleitoral do império das trevas. Ele é o cabo eleitoral do império das trevas. Se você tem dúvida disso, revisite, vamos lá na palavra, medita em outro momento sobre a tentação de Jesus. Você vai ver que esse cabo eleitoral, o chefe dele, presente na tentação de Cristo, falou: se tu és Cristo, se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Assim que Satanás tenta você que é um crente fiel, primeira coisa, se tu é crente, ora para acabar o Covid. Se tu é crente, acaba com a pandemia. Ele tenta abalar a tua fé. Ele não conseguiu com Jesus. Aí ele faz o seguinte: não conseguindo na primeira estratégia, ele vai para a segunda. Levou até o pináculo do templo, né? Bom, já que você não acaba com a pandemia, mas tu é crente, se joga, que ele dará ordem aos seus anjos para te segurar. Se joga. Está difícil um confinamento, está difícil o isolamento, se joga, os anjos do Senhor vão te receber. Estamos vivendo isso nos últimos dias. Se joga. A ansiedade, a depressão e o cabo eleitoral falando no seu ouvido: se joga. A outra estratégia foi a oferta do mundo. Olha aqui, todos esses reinos eu te dou, porque eu recebi esses reinos. O que o cabo eleitoral não sabia, que Jesus sabia, é que esses reinos foram entregues pelo próprio homem, Adão. Foi Adão que entregou esses reinos a ele. Criado por Cristo, pelo Verbo, todas as coisas foram criadas e para ele. Ele estava oferecendo algo que não lhe pertencia, mas que tinha sido concedido por Adão, e que naquela cruz o preço ia ser pago para restituir o que Adão entregou, para restituir a humanidade, tirar das mãos dele, desse cabo eleitoral. Então foi a mesma estratégia. Então, ou seja, nós, do terceiro grupo, nós somos testemunha. E como é que nós aplicamos isso nos dias de hoje? Perdão, eu quero retornar uma coisa aqui, o voto do outro é muito, muito importante. Me perdoe, mas eu preciso voltar nisso. O voto do da direita, ele repreendeu o da esquerda. Você não teme a Deus? Nós estamos aqui, mas nós somos merecedores. Nós estamos pagando o que nós fizemos. Você não teme nem a Deus? Não está falando isso? Repreendeu ele. O cabo eleitoral do da direita é o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui no ouvido dele, ó, o cabo eleitoral. É o mesmo cabo eleitoral que lá João viu. João no Espírito. O Espírito está aqui, ó, no ouvido dele. Opa, eu mereço estar aqui, mas ele não. Aí, quando ele abre o coração para esse cabo eleitoral, o cabo eleitoral já dá uma mexida nele aqui, e ele fala a palavra que Pilatos não conseguiu falar, que o rebelde não conseguiu falar. Ele virou e falou: Senhor, lembra-te de mim quando vier o seu reino. Dependendo da versão: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí não teve jeito. Aí o rei virou para ele e falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Ou seja, o que Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no tempo pós-Calvário. Hoje mesmo estarás comigo no tempo pós-Calvário. Oh, glória, aleluia. Aquele da direita, o tempo Calvário terminou junto com o tempo do Senhor. Você está no tempo Calvário. Eu estou no tempo Calvário. E o meu papel no grupo 3 é ser testemunha daquelas coisas. O apóstolo Paulo avançou nesse entendimento. O apóstolo Paulo colocou em 2 Coríntios 3:2, dizendo: vocês são cartas vivas. Vocês são cartas vivas de Cristo, escrita pelo Espírito, gravadas em seu coração pelo Espírito. O que é uma carta viva? Eu não testemunho só do que Jesus fez naquele momento, mas eu testemunho do que Jesus fez em mim. Eu testemunho do que Jesus fez, o que Jesus faz na transformação do homem hoje. Eu testemunho o que Jesus está fazendo no seu coração agora. Você está no tempo Calvário. Ou você se comporta ouvindo o cabo eleitoral da morte, ou você se comporta ouvindo o cabo eleitoral da vida, o Espírito Santo. Então, o que cabe a mim nesse momento? O que cabe a você que está ouvindo essa palavra e crê nessa palavra de Deus? Ser testemunha, ser carta viva. Testemunhe nesse tempo de pandemia o que Deus fez da tua vida. Se você começar a testemunhar o que Deus tem feito na sua vida, você vai ver que a pandemia fica desse tamaninho. Você vai ver que as fake news, as más notícias que estavam sobre aqueles discípulos da morte de Jesus, começaram a cair por terra no momento que Jesus falou da palavra para eles, que lhe abriu o entendimento. E quando Jesus soprou o Espírito sobre eles, aí viraram testemunha da igreja primitiva, e aí não segurou, meu irmão. Aí ficou em Jerusalém, e aí o fogo desceu, e aí não parou mais o reino de Deus de crescer até os dias de hoje. Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não sei se eu fiz a pergunta, no início, acho que não fiz. Em qual dos tempos você e eu estamos? Nós estamos no tempo Calvário. E vou te dizer uma coisa, te dar uma boa notícia. O paraíso está enchendo. O paraíso está enchendo. Nós temos duas imagens. Uma você só vai enxergar no espírito, e a outra você vai enxergar na carne. O grupo da bacia, o grupo dos rebeldes, não vão enxergar isso que eu vou te falar agora. Só se você estiver no espírito, só se você for uma carta viva de Cristo. A pandemia, as notícias da pandemia têm nos mostrado, têm nos apresentado cemitérios, caixões, corpos amontoados em geladeira. Essa é a notícia. Essa notícia tem deixado as pessoas em isolamento social, as pessoas que moram só, as pessoas idosas, atemorizadas, assustadas, como coisa que nunca aconteceu nesse mundo. Porém, eu vou dizer para vocês, em nome de Jesus, tem médicos, tem enfermeiros, tem técnicos de enfermagem, tem fisioterapeutas, orando, antes de entrar no CTI, orando, e ele não está só orando, ele está pregando
no tempo do Calvário, eles estão pregando. Em outro tempo, fora de pandemia, os seus conselhos regionais estariam fazendo o que um outro determinado conselho fez, proibindo, criando normas, técnicas e leis de se falar de Deus nesse ambiente. Os familiares não estão podendo acessar as unidades de internação e as UTIs, não podem ter contato com eles, por o cuidado que tem que ter da transmissão. Mas esses profissionais estão orando e pregando. Então, quando você olhar para uma notícia, que tu vê caixão, que tu vê corpos amontoados, meu irmão, creia, abre o teu coração. Aquelas pessoas estão aceitando, elas estão votando no Cristo, elas estão votando no Cristo. E sabe o que o Cristo está falando para elas? Hoje, vocês estarão comigo no paraíso. O paraíso está enchendo, porque o terceiro grupo de pessoas que estão dando testemunho do que Deus fez na vida delas, durante o processo do cuidado, está enchendo o paraíso. Então minha mensagem é para você que não está nesse cenário, você que está andando, pensando como eu pensava na minha juventude. Quando acontecer alguma coisa, quando eu adoecer, quando a faca chega perto do meu pescoço, eu digo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não é assim, não é assim. Tem um cair em si, como foi com o filho pródigo, para voltar para a casa do Pai, tem um cair em si. E o Espírito Santo de Deus está soprando no seu ouvido nessa noite: volte para a casa do Pai, volte para a casa do Pai, perdoe. Por que você chegou aí? Por que você se afastou? Por algum momento você deixou que a ira, que a mágoa, que o ressentimento entrasse no seu coração, e ele ocupou o lugar da alegria que você tinha. Como está lá em Tessalonicenses 5,17, não sei se na primeira carta agora, não vou me lembrar. Alegre-se em tudo, ore sem cessar. Quando você deixou a tristeza e o ressentimento entrar no seu coração, você começou a diminuir o teu tempo de oração. Em tudo dê graça, é a terceira regra. Você deixou a tristeza entrar no seu coração, você começou a orar menos. Você parou de agradecer a Ele, ou você começou a agradecer só as coisas boas. Você começou a agradecer só as vitórias. Você não agradecia as derrotas. E aí o próximo versículo que vem depois dessas três orientações é: não apague o Espírito. Não apague o Espírito. Não apague o cabo eleitoral do Senhor Jesus, o Espírito Santo. Não apague. Então você hoje tem chance de acender. Você tem chance de acender porque esse Espírito está do teu lado. Esse Espírito está falando no seu coração. Esse Espírito está te chamando. Venha para a casa do Pai. Nessa noite eu quero orar por você. Eu quero orar pelos três grupos. Você que não conhece o Evangelho, você que ouve falar, conhece as igrejas, deve ter alguma igreja na sua rua, vai a um casamento uma vez ou outra, mas você fala: eu deixo com Deus. Jogue a bacia fora e aceite o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Transforme-se numa testemunha de Jesus. Transforme-se numa carta viva, escrita pelo Espírito Santo, não com tinta, mas com o Espírito Santo escrevendo no seu coração. Coloque o desejo, Ele vai plantar em você o desejo de você receber esse Deus, de aceitar esse Jesus. Segundo grupo dos rebeldes,
Ó, o Pai está de braços abertos. O Pai quer te abraçar. Quebra esse coração. Quebra esse coração. Quebranta. Você faz parte do time do paraíso, cara. Não creia no mundo. Não creia nas filosofias. Elas só sabem elaborar novas perguntas. Ela não tem respostas. Venha para a casa do Pai. Vocês, do terceiro grupo, das cartas vivas. Talvez você seja uma carta viva que está sendo ameaçada pelas más notícias. Não creia nas más notícias. Você que é uma carta viva, você que é idoso, você que está sozinho em casa, não deixe o inimigo colocar besteira no seu ouvido. Persista. Você faz parte do paraíso. E se o Senhor Jesus não te levou, é porque Ele ainda quer enviar você como carta a mais alguém. Testemunhe. Comece a testemunhar para os seus amigos. Use o WhatsApp, use a internet, use qualquer meio de comunicação. Testemunhe do que esse Deus fez na sua vida. Testemunhe, comece a falar isso. Você vai ver o que vai acontecer com as más notícias. Louve e adore esse Deus. Feche os seus olhos agora. Senhor meu Deus e Pai, em primeiro lugar, Pai, eu quero te agradecer, Pai, pela tua santa e gloriosa palavra, pelas escrituras, Pai, que revela a obra completa e perfeita de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelas pessoas que ficaram, Pai, até esse momento, que estão em casa ouvindo essa palavra, Pai. Que teu Espírito haja plantando essa palavra, Pai. Que teu Espírito haja nesses lares, haja nessas vidas, nesses corações, nesse tempo, Pai. Transformando e revitalizando, Pai, a fé dos meus irmãos, Pai. Os meus irmãos, Pai, que estão afastados da tua casa, que eles recebam um quebrantamento, Pai. Que eles sejam quebrantados e que eles venham a se somar à sua casa. Não importa se as portas estão fechadas, mas eles podem, a partir de agora, começarem a testemunhar a transformação que tu estás a fazer na vida deles. Transforma, Pai, esses corações. Traga de novo, Pai, teus filhos e filhas para a tua casa. No dia que a porta reabrir, Pai, nós estaremos aqui com os braços abertos, Pai. Com os braços abertos para formar o teu povo, para formar a tua igreja, Pai. Porque nas tuas mãos, Senhor, Rose Calvário, são as estrelas, Pai. São os candelabros, Pai. São os anjos que estão lá, Pai. Isso é a tua igreja. Não tem um terceiro grupo dentro debaixo da tua mão, Pai, e sob a tua mão. Traga seus filhos e filhas de volta, Senhor. Se eu fiz alguma coisa, Pai, que se um dia eu contribuí para que uma pessoa se afastasse da tua igreja, eu peço perdão a Ti, Pai. Eu peço perdão a ela, Pai. Me envia, Pai, para que eu possa pedir esse perdão. Perdoe se um dia eu escandalizei a tua obra. Perdoe-me se um dia eu não fiz a tua vontade. Me perdoa, Senhor. Mas nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, traga de volta seus filhos e filhas, Pai. Pai, converta o coração do incrédulo, Senhor. Pai, fortaleça aqueles que estão em casa, Pai. Fortaleça os que estão debaixo das más notícias, Pai. Fortaleça o testemunho deles, Pai. Abra os seus olhos, abra o seu entendimento. Oh Deus, façam eles renascer, Pai. Oh, glória a Deus, meu irmão, minha irmã, há uma esperança para você. Há uma esperança para você e essa esperança é Cristo. Essa esperança está reinando, está aguardando você nesse tempo. Oh, glória a Deus. Não perca a tua oportunidade. Não perca a oportunidade do tempo Calvário. Faça uma escolha agora, faça uma opção, faça um voto. Declare-se ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Rei dos Reis, e não se assuste com as más notícias. Vai ter alguém perto de você para te dar um testemunho, vai ter alguém ao seu lado para lhe ajudar. Oh Deus, toque nesse coração, Senhor. Minha irmã,
liga para uma outra irmã, testemunhe, se fortaleça, orem juntos, orem pelo WhatsApp, ora pela internet, coloque o louvor no teu rádio, clama a esse Deus vivo, ore, clama que o Deus vai te ouvir e o Espírito Santo de Deus vai encher o teu coração de alegria. Ore, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ô Senhor, visita a cidade do Rio de Janeiro, visita essa nação, visita o Brasil, visita os hospitais de campanha, Senhor, oh glória, visite cada enfermaria, Senhor, e use poderosamente esse profissional de saúde que de forma corajosa, Pai, está honrando a Tua palavra, está testemunhando de Ti, Pai, está sendo nesse momento os ministros do Teu Evangelho nos 4 cantos dessa nação. Fortaleça, Senhor, oh meu irmão, você que é médico, você que é enfermeiro, você que é técnico, auxiliar de enfermagem, você que está clamando e levando esse Evangelho e testemunhando, sendo instrumento no tempo de pandemia, eu te digo, Deus te abençoe e te guarde, Deus te abençoe e te guarde, oh glória, e receba a minha oração por vocês, receba a minha oração, em nome de Jesus. Nós, quando chegarmos no paraíso, nós vamos ver esse exército de salvos, nós vamos identificar lá no paraíso esse exército de pessoas salvas pelo testemunho do terceiro grupo, dos que se renderam ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh Senhor, obrigado por essa noite, obrigado Senhor por essa palavra, obrigado Senhor pelos meus pastores, obrigado pela minha igreja, Pai, obrigado Jesus, eu te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Deus te abençoe rica e abundantemente nessa noite. Amém. Amém. Amém.